Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, para mais um da série Ocupação das Escolas. Ocupações das escolas. Agora conosco no estúdio, dois estudantes, a juventude presente. Liz, do curso de Comunicação Visual do Instituto Técnico Federal da Palhoça. Bem-vinda, Liz. Tudo tranquilo? Tudo. Força, Liz! E o Renan também. Bem-vindo, Renan. Obrigado. Tranquilo. Então vocês são do IFSC da Palhoça, que estava ocupado até a última sexta-feira, exatamente às 23 horas da noite. Isso mesmo. Puxa, vocês já estavam dormindo? A gente estava se preparando para dormir já. E o que aconteceu aí? Bateram na porta? Na verdade não, parou um carro na frente do colégio e a gente desceu para ver, porque era uma movimentação estranha. Aí quando a gente desceu para ver o carro, chegou a polícia. E era o carro da polícia que estava lá? Era um carro da polícia. Polícia da PM? Sim, mas não era o carro. Eram policiais meio que disfarçados. Não era um carro da polícia, mas desceram policiais, que também não estavam fardados. Eles que fizeram as filmagens da gente. Nós sabemos que eram policiais, né? Porque, assim, como a gente não desconfiou que era polícia, porque anteriormente a gente foi dar uma caminhada pelo bairro para ver se tinha... Estava tudo bem. E aí tinha uma festa perto do IFSC, na rua do lado estava rolando uma festa. Então a gente achou que os caras podiam estar alterados e parando o carro ali para estacionar. Sim. Só que daí foi chegando um monte de carro e aí desceu todo mundo e logo em seguida veio a polícia. Então a gente não sabe se esses carros eram policiais disfarçados ou quem eram aquelas pessoas. A gente realmente não sabe quem eles eram. Mas o fato é que entraram policiais à paisana dentro do IFSC às 23 horas da sexta-feira. Isso. E como é que foi? Bateram um papo? Boa noite, viemos a... Como é que foi? A gente tava lá em cima, né, apavorado. A gente não sabia o que estava acontecendo, né. A gente não sabia o que ia acontecer, a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que sair, né. Sim. Mas não que ia ser desse jeito. Às 11 horas da noite, né, Renan? Isso, às 11 horas da noite, ainda mais sem luz, né. A gente achando que tinha caído Tava sem luz? Tava sem luz Por desde quê? as 7 horas. A professora Maria Clara, né, que é a reitora da rede de ensino do IFSC, que ela publicou na rede social dela que era devido a um show, uma festa, que ia ter no outro dia. Mas na verdade era uma oficina que a gente recebeu uma proposta de uma aluna do próprio campus, que ela participa de grupos de cantores e etc. de Florianópolis. Sim. Ia dar uma oficina no E ela dia ia dar uma seguinte. oficina de canto. E por isso cortaram a luz para não ter oficina? Isso, mas eles criminalizaram dizendo que era uma festa. Inclusive tem e-mails da própria diretora dizendo que não disponibilizaria câmeras fotográficas, que era uma outra oficina da mesmo dia, no mesmo momento, que a gente tinha um professor mesmo que ia fazer essa oficina de fotografia com a comunidade, e ela dizendo que não poderia liberar material porque não era uma oficina do IFSC, então a gente também tem esse e-mail, e era uma atividade totalmente voltada à família, não tinha nada de festa, nada disso. Era apenas para criminalizar uma oficina. Liz, sempre que vai ter uma oficina assim, eles cortam a luz no IFSC? Não. Foi só dessa vez mesmo? Foi. Que coisa. Bom, então, 11 horas no escuro, porque a reitora mandou cortar a energia elétrica. Aí bateram policiais que não estavam vestidos como policiais. E o que eles disseram, Liz? Na verdade, o povo subiu, né? Subiu... Quem subiu? Subiram todos, na verdade. Ninguém ficou esperando a polícia lá no portão, né? Todos que estavam na ocupação subiram. Tinha pro segundo andar. 13 pessoas por aí. Ó, legal. E subiram e eles vieram atrás? Na verdade, quem subiu só foram as assistentes sociais. Conselho tutelar, né? Subiram atrás de vocês. Primeiro, Sim, elas vocês foram elas já primeiro. estavam lá em cima. Subiu o assistente social e... E o delegado. Que ele tem um nome muito Comprido também vai e ao a gente caso. não lembra o nome dele. O delegado subiu. Mas O que eles disseram? A moça do conselho tutelar disse que a gente tinha que sair porque eles tinham peço essa reintegração de posse, né? A rede de ensino, por mais que eles neguem, a gente sabe que o processo funciona assim. Mas a gente já meio que antes de eles entrarem, a gente já tinha visto que a gente ia ter que sair, porque provavelmente, como não tinha luz, não tinha como a gente gravar e nem ligar pra ninguém, né? Eu consegui avisar as pessoas com 1% de bateria que eu tava e pela rede móvel do celular, né? Os dados móveis, porque a gente tava sem a rede de Wi-Fi do campus. E aí elas disseram que a gente tinha que descer e ligar para os nossos responsáveis
Pra vir buscar. e tentar levar tudo que a gente conseguisse, né? E eles ficaram apressando a gente, botando pressão pra gente descer. Isso eles são competentes. Né? Porque senão a polícia ia ter que vir tirar a gente, só que a gente tava pegando as nossas coisas, porque vai saber se eles não iam levar, se iam deixar pegar depois. A gente tava muito apavorado e muito inquieto, a gente tava tentando cuidar um do outro também nesse momento, né? Eles meter terror, eles são craques nisso, né? São craques. Mas então quem subiu foi assistente social e um delegado. Sim. E eles falaram que tinha que sair porque ia ter uma festa no dia seguinte e não podiam estar ali. Reintegrar a posse, não, vocês já falaram, reintegrar a posse. Não foi nem pela festa, né? Depois a gente perguntando foram um dos motivos que a gente teve que descer, né? Com nossas coisas. A gente pôde descer, pegar as nossas coisas uma vez, né? Eles disseram que a gente não poderia voltar para pegar o resto, que a gente tem que pegar outra hora. Vai saber que hora era essa. E lá embaixo tinha policiais. Muitos policiais. E aí eles foram gentis. Olá! Eu acho que ela pode explicar como é que foi o tratamento com as meninas, né? Não, eles Melhor. E O que eles fizeram? Foi horrível. Tu consegue descrever assim, relembrar a cena com uma tranquilidade, sem reviver aquela emoção? Foi triste? Vocês estão vendo aqui, né? A juventude como tem sido tratada, né? Essa questão das ocupações. Então vamos mudar a pergunta, Liz. Por que você, o Renan e mais os seus colegas resolveram tomar essa atitude de ocupar o espaço onde vocês têm aula? Por que resolveram ocupar? Qual foi assim, o motivo? Eu sei qual é o motivo, mas conta para os nossos telespectadores e internautas. Falei, aí tu me ajuda a complementar. A gente está com essa proposta dessa PEC, né? Essa proposta de emenda constitucional e essa medida provisória. E aí a gente... Foi a maneira que a gente encontrou de protestar contra, porque ia afetar a gente, né? E aí a gente tomou a deixa das outras ocupações e a gente ocupou por essa maneira, né? Foi legítimo, foi feito por assembleias, existem atas dessas assembleias na própria página do Facebook. A gente sempre estabeleceu diálogo com a direção, né? A gente respeitou a decisão dos alunos, estabeleceu diálogo. Avisaram. A gente sempre avisou, a gente teve muita resistência da parte da direção, principalmente, eles sempre declarando que a gente não estabelecia diálogo, a gente consegue perceber isso nas notas das redes sociais, né? Do campus Palhoça Bilíngue, a própria reitora, na página pessoal dela também deixou isso claro, mas a gente sempre estabeleceu diálogo com a direção, a gente sempre abriu caminho para conversar, né? Não foram atropelando assim? Não, em nenhum momento da nossa parte a gente não fez isso. E você aqui ia conversar com a reitora, Liz? Era você? Ia todo mundo conversar com ela. Todo mundo junto? Sim. Ah, não era uma pessoa só que tomava decisão? Não, Tudo discutido juntos? sempre. Foi até um equívoco ter o nome de pessoas específicas como os líderes do movimento que tem na intimação que todo mundo recebeu uma intimação da polícia dizendo que a gente não podia ocupar de novo porque a gente ia ter uma multa de R$1.000 se a gente ficasse ali no campus. E meu nome estava como réu, eu e mais duas amigas minhas menores de idade. A gente acredita que é por sermos representações dos órgãos do IFSC, né? Do Grêmio Estudantil e do Colegiado. Ah, pegaram o pessoal do... É o que a gente acha que foi por esse motivo que botaram os nossos nomes, mas em nenhum momento a gente se colocou como líder. Que é quem tinha ali... É colegiado, né? Não tem líder. Era um movimento de todo mundo, mas todo mundo recebeu essa intimação, e nós três especificamente. Tanto que eles até anotaram o nosso nome e tal, em todo momento eles gravaram os nossos rostos, bateram foto, eles botaram a gente no paredão, como eles fazem numa batida policial. Isso, numa batida policial nas favelas, assim, nas comunidades, né? Eu tive que ficar na parede com a mão pra trás, assim, abrir as minhas pernas, e eu tava de pijama, assim, né? Vou dormir, não sei, pra fazer oficina amanhã. E aí o policial começou a mexer e ele mexeu no meu órgão genital íntimo, assim, ele foi muito... E aí eu até comentei com os amigos, eu não sei como é que eu vou conseguir me relacionar agora com uma pessoa depois disso, né? Fora o tratamento que eles tiveram com as meninas. A gente tinha uma policial feminina lá, os outros meninos... Foram palpadas também, eles? Por uma policial feminina? Mas de qualquer forma, incisivamente. Sim. Que coisa, né? Que coisa. E as tuas amigas, como é que ficaram? O que elas falam?
ficaram apavoradas também, né? Foi bem traumatizante, porque a gente não esperava isso. O conselho tutelar também foi totalmente... Conivente com eles? Isso. Teve até uma situação bem delicada, porque eu tenho uma irmãzinha deficiente, sabe? E ela tava numa cirurgia no hospital infantil, aqui na Florianópolis, com a minha mãe estava com ela e eu tinha que ligar para minha mãe. E eu comentei com a representante ali do Conselho Tutelar, e anteriormente uma outra amiga minha que tem um irmão com autismo, um nível mais elevado, que precisa de uma atenção mais específica, disse que não poderia ligar para a mãe assim, né? Disse que tinha essa dificuldade, depois eu expus o meu menino também. E aí a moça do Conselho Tutelar disse assim, mas agora todo mundo tem irmão deficiente. Ela disse isso pra gente. Do Conselho Tutelar da Palhoça? Da onde que ela era? Eu acho que é da Palhoça. É que na hora a gente não lembrou de perguntar essas coisas, porque... E eles se identificaram, né? Falaram, nós somos representantes? Sim, eles falaram, só não disseram nomes deles, até porque a gente não perguntou, eu acho. Mas o cara, o Bambambam, assim, eu acho que era tático que foi, né? Enfim, tinha a tropa de choque, tinha tático, tinha a polícia militar. Eles tinham um ônibus lá fora pra levar a gente se a gente resistisse. Ambulância. Um ônibus, eu pensei assim, será que tem 2.000 pessoas aqui dentro e a gente não sabe? Certo. Mas tem advogados que foram atrás de vocês, estão ajudando vocês Sim, agora, né? sim, temos advogados que acompanharam todo o processo desde o primeiro dia, né, 1º de novembro, e que estão ajudando a gente, estavam presentes em assembleias, as assembleias deliberativas, né, da ocupação. E, inclusive, até os funcionários, né, alguns funcionários que não são a favor do campus desmereceram a participação desses advogados, dizendo que eles estavam tendenciando a gente a tomar decisões. Teve servidores que não ficaram muito contentes também com o movimento, né? Não, a gente Teve uma em específico que estavam comentando antes de entrar no ar. O que ela fez? Teve um episódio até que ela enfrentou uma das nossas representantes, da nossa advogada, dizendo que ela não... Enfim, ela estava querendo tendenciar a gente, aí a advogada abriu a Constituição, mostrou para ela um relato sobre greve e tal, e aí ela simplesmente foi na guarita, porque ela cuida dessa parte de contratos terceirizados, e pegou as chaves de lá e a gente ficou sem chave, a gente dormiu todo dia, a gente dormiu lá à mercê, assim, com todas as portas abertas, tudo aberto, as portas de vidros do hall, né? E depois de uma semana, na outra semana seguinte, a diretora deu a chave pra gente do dormitório e da cozinha, mas antes disso a gente dormia totalmente à mercê, tudo aberto, apenas com vigia. Certo. Cuidando. Elis, e como é que era o dia a dia de vocês lá? O que vocês faziam durante o tempo todo? A gente tinha oficina todos os dias, assim. Oficina de quê? Eu estou falando com você, Liz. Não olha para o Renan, olha para mim aqui. O que vocês faziam lá durante o dia? Mas é bom estar nervoso. Você já teve na TV antes? Você já me enfrentou uma ocupação, enfrentou a polícia, agora vai ficar nervosa com uma lente de filmadora? Esquece a lente, Liz. O que vocês faziam? Era oficina de quê lá? A gente sempre organizava uma oficina, a gente botava na página da ocupação, que teria durante o dia. A página existe? Existe. Qual que é a página? Ocupa Palhoça Bilíngue, né? Ocupa? Palhoça Bilíngue. Ocupa Palhoça Bilíngue no Facebook. Todas as oficinas. Uhum. E quem que ia da oficina? A gente convidava todo mundo para ir, sabe? Podia os alunos, professores, convidava os pais também. Especialistas, advogados. Sim. E era legal? Era legal essas oficinas? Olha pra cá, Liz. Deixa o Renan lá. Tem uma porque eu cuidava dessa parte de chamar as pessoas para as oficinas. O Renan que era o responsável. Porque assim, a gente dividiu a ocupação em comissões. Existia a comissão de limpeza, a comissão de alimentação, a comissão de segurança, a comissão de atividades, comissão de comunicação e mídia. A Liz, ela cuidava da parte de alimentação e limpeza, daí ela pode te explicar. O que vocês comiam lá? Essas coisas. Explica pra ele. Depois eu conto mais as oficinas. Noodles. Cup noodles, comia bastante cup noodles. Porque eles não deixaram a gente botar o fogão lá dentro também. Não deixaram. Explica o episódio do fogão. Mas levavam fruto. O que tem o fogão? O que aconteceu com o fogão? Eles disseram que não podiam botar fogão porque não tinha espaço pro gás. O bombeiro não liberava. E o bombeiro não liberava. Não liberava. Então, tá bom. E aceitavam doações de mantimentos, essas coisas? E tinha gente que levava, né? Sim, sempre tinha. E eram pessoas legais, né? Que iam Sim, lá. professores ajudavam a gente bastante. Incentivavam. É isso aí. Teve uns episódios complicados de servidores que não apoiavam, que eles iam durante a ocupação ficar reparando em coisinhas pequenas, sabe? Pra ficar reclamando. Isso mesmo.
E sobre as oficinas eu posso dizer melhor porque eu cuidava dessa parte, né? Eu que cuidava da comunicação da página. Rapidinho que a gente já vai mudar e vamos conversar com as advogadas que estão aqui também. Ah, tá. Então só para explicar rapidinho. Isso. A gente teve tinha no jornal do Armandinho, aquele bonequinho que tem um sapinho verde e tal. O cara que faz ele foi no nosso campus ministrar uma oficina. É um jornal lá da Palhoça? Eu não sei qual é o jornal específico que ele cuida, mas ele é o criador do Armandinho. E inclusive também a gente teve essa semana, o Dia da Consciência Negra agora é dia 20, e toda a semana passada foi voltada a esse assunto. Tivemos várias oficinas relacionadas a isso, e elas sempre eram divulgadas, né? Então a gente tinha oficinas voltadas a minorias essa semana, tivemos representantes do movimento feminista, do LGBT e tal. Então a gente sempre tentava chamar todo mundo para participar dessas oficinas bacanas, sabe? Aprendia mais do que em sala de aula, não, Liz? A gente se tornou uma família, né? Estava falando lá, uma família. Legal. E não era todo mundo mais ou menos da mesma idade, de qualquer forma, vocês? Mas interagindo com pessoas, não é só alunos de 14 anos ou de 15, tinha gente de tudo que é idade. Sim. Aprende bem mais assim, né? Aprende bem mais assim. Bom, queridos, olha, parabéns pela atitude, né? Dá para ver que não é uma coisa fácil, mas também a quantidade de aprendizado que vem é equivalente, né? É equivalente, né? É um aprendizado para a vida toda, né? Não só para o banco escolar. Querem mandar um alô, agradecer alguém, assim, para a gente fechar esse bate-papo antes que a advogada e a pedagoga venham conversar conosco? Eu quero agradecer a todo mundo que ajudou na nossa ocupação, a nossa rede de apoio, pessoas que conseguiram ajudar a gente. Queria agradecer as ocupações do pessoal da UFSC também, que eles foram sempre... Tem outro UFSC ocupado na Palhoça, não em São José? São José, o UFSC de São José também, eles sempre ajudaram a gente no que eles puderam. E quem puder ajudar também está convidado. Sim, né? se quiser ajudar a rede do IFSC Mauro Ramos também está ocupado. O IFSC de São José, a gente queria agradecer mais esse pessoal que sempre está ajudando, né? E dizer para eles tomarem cuidado também Se com a cuidem. polícia. Certo. Liz, e o que é um pouco traumatizante. Bastante, né, Renan? E o que as pessoas podem levar para ajudar essas pessoas que estão no IFSC da Mauro Ramos? Liz, aqui, o que as pessoas podem levar? O que vocês sentirem necessidade? Sim, sei lá, alimentos para ajudar a gente. Vegetais? Sim. Um apoio moral mesmo? Também. Fogão a gás, essas coisas tudo ajuda? Lá tem fogão. Lá tem fogão. Lá tem. Então é alimentos e apoio. Sim. Tá bom, querido. Quer mandar um beijo para alguém? Ninguém para beijar. Então... E dizer pro pessoal que se faltar a luz no lugar que tu está ocupando, se prepara que a polícia está vindo. É verdade. Ah, é? Pois se apagar a luz agora aqui, será que eles estão? A gente tenta descontrair, né? Porque se a gente ficar... Eles tentam meter terror, viu? É. A função deles, Eles além de conseguem. manter a ordem, eles conseguem porque a gente tem medo, não precisa ter medo. Se eles tocarem a mão, eles é que vão pagar. Então, eles usam da força deles para provocar medo, né? Mas não precisa ficar nervoso. Enfim, é uma discussão que não terminou ainda, né? Obrigado a Pelo vocês. convite, né? A gente agradece o convite. O Renan e a Liz, que são alunos que estiveram na ocupação do IFSC da Palhoça, desocupado praticamente à meia-noite, no escuro, por policiais da Paisana, numa situação que a gente vai continuar conversando agora com uma advogada e uma pedagoga que está assessorando essa moçada. É só um instante e já voltamos aqui no Floripa em Foco. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Voltamos com o Floripa em Foco, falando da desocupação das escolas. Agora com duas advogadas. A Lelê, bem-vinda, Lelê. Obrigada. É um prazer revê-la aqui. E a Luzia também. Boa tarde, Luzia. Então, a Lelê está acompanhando de perto a questão da desocupação
e ali do IFSC, da Palhoça, que acabamos de conversar com o Renan e a Liz, e a Luzia está acompanhando o processo na UDESC, a nossa universidade aqui do estado de Santa Catarina. Lelê, foi legal o que os meninos contaram aqui agora há pouco, que aconteceu na desocupação, sem luz desde as 7 da noite, a polícia chegava a Paisana às 23 horas. Isso é um procedimento constitucional, dá para dizer? Olha, a doutrina que impera no Brasil em relação aos direitos da criança e do adolescente e nas convenções internacionais é da proteção integral aos adolescentes e às crianças. Primeiro, a polícia não pode estar armada, a polícia eles estavam armados. Estavam armados. Tá? Os policiais não tinham identificação. E na hora de acordo com a nossa legislação, de forma alguma, a polícia pode se dirigir a uma criança ou um adolescente de forma armada. É proibido, terminantemente proibido. Outra questão é que eles foram, que foi em relação à reitora, a professora Maria Clara Schneider, a reitora, que mandou desligar a luz. Isso constrangeu os adolescentes, criou medo, pânico. Isso também é terminantemente proibido, porque todos são responsáveis pela segurança e pela dignidade da criança. Se todos nós somos, imagine a diretora, de uma instituição. a diretora e a reitora de uma instituição, porque foi a diretora, a professora Carmen e a reitora que tiveram esse posicionamento, iniciativa de desligar a luz. Então, tudo que aconteceu lá é tudo ilegal. E elas podem vir a ser responsabilizadas, responder por isso? Nós vamos entrar com processo, nós vamos tentar negociar, né? Nós vamos procurar, pedir uma audiência. Na segunda-feira mesmo, eu pedi uma reunião com a professora Carmen, com a diretora, ela não me recebeu. Ela disse que se eu quisesse conversar, que conversasse com o procurador do Instituto. Eu não quero falar com o procurador do Instituto, ele pode até estar presente, óbvio, né? Mas eu quero falar com os responsáveis pelos atos ilegais. Pelas atitudes, e é bom deixar bem claro, ilegais, para negociarmos, né, o que nós podemos fazer para evitar essa série de processos que nós entraremos contra a Maria Clara, a reitora, e contra a diretora da escola. Luzia, você acompanhando o processo na UDESC, aconteceu fatos semelhantes assim? Violações, terror, essas coisas? Não. Então eu vou dar uma síntese, né, da ocupação que ocorreu no dia 25 de outubro e ela se estendeu até o dia 18 de novembro. Uau! Então houve já um início lá do dia 26, já houve o pedido de reintegração, né, de desocupação, o previsto concedeu, e foi negociado com a reitoria da universidade e conseguiu até próximo ao dia 18 de novembro, quando novamente o reitor pediu novamente o acionamento acionou novamente a ação, né, pedindo a reintegração. E aí no dia 18, diferentemente do que fizeram no IFSC, né, e estavam nesse caso tratando com jovens já adultos, né, da maioridade, eles chegaram, eu tive a notícia, umas 6h15 da manhã. Isso. E apresentaram normalmente o documento para desocupação, né? E aí, caso não ocorresse uma desocupação pacífica, iriam sim utilizar a força, né? Foi pacífica. E aí acabou sendo de forma pacífica. Já deram um recado também, né? 3 semanas de ocupação, deu para ocupar a mídia. Se bem que isso não tem aparecido muito na mídia, não, né? Não, silêncio absoluto. Silêncio absoluto. E eu gostaria também de deixar claro que eu entreguei o meu cartão para os representantes da diretoria na primeira oportunidade que eu tive de conversar com eles numa Assembleia Geral da Ocupação. E nessas Assembleias Gerais, chamada pelos estudantes, podia se manifestar todo mundo. A comunidade se manifestava, a direção da escola se manifestava, o advogado se manifestava e todos votavam, inclusive a direção da escola votava. E ela perdia a votação e não se conformava. E eu me pergunto, por que não entrar em contato com o advogado se eles tinham cartão, telefone, celular, e-mail, falando o seguinte: saiu uma ordem, vamos conversar?
Vamos chamar os pais e ver como fazer isso da melhor maneira? Nós estávamos lidando com adolescentes, cuja idade máxima ali era de 17 anos. E todos estavam ali com autorização dos pais. Então os responsáveis deveriam ter sido chamados numa reunião pela reitora. Vocês se apresentaram ao pessoal da escola, a reitora, como advogados, representantes deles, eles não procuraram, não buscaram Não, para diálogo, negociar, não se afirmação. E como que se dá uma desocupação, uma ordem judicial, às 11 horas da noite? Eu tenho aqui o despacho do juiz, ele fala que, conforme o artigo 212 do novo CPC, os atos processuais serão realizados nos dias úteis das 6 às 20 horas. E o ato processual foi realizado com a anuência da reitora. Fora de horário. Às 23 horas da noite. Depois, quando já de pijama, sem luz. E qual é o nome do juiz que deu essa pérola? O despacho do juiz, não tenho... Não é o nome dele que aparece? Não, não, aqui é interessante como a justiça, ela é meio invisível, né? Não, até tem, se eu for olhar, esse aqui é só esse aqui é o mandado, e no mandado não tem o nome dele. Tem só o do diretor da secretaria, mas eu nem me preocupei em pegar o nome, foi um juiz federal. Mas eu não me preocupei, mas... outra coisa, outra crítica, se eu tiver tempo para fazer, que um caso tão assim sensível, que envolve crianças não, mas adolescentes, menores de 18 anos, o novo Código de Processo Civil diz que qualquer medida judicial deve ser precedida de uma conversa hoje em dia. Que o importante é conversar, é reunir, é chegar num acordo, é a conciliação. Está lá no Código de Processo, o novo Código. Por que esse juiz, quando recebeu essa peça processual a pedido da reitora, essa petição, por que ele não chamou os pais para tentar um acordo, uma conversa? Esperou, recebeu na sexta-feira, despachou na sexta. Por que ele não esperou a segunda-feira? Não tinha tumulto, não tinha nenhuma razão, certo? Para dizer, vamos evitar confusão, está quebrando a instituição. Nada, não estava quebrando nada, era uma coisa maravilhosa. Estavam preservando. Estavam se autogestando. E eu questiono esse juiz, que ele vem aqui, nesse mesmo espaço, quem sabe, né? Está convidado. Explicar por que ele fez isso. Por que ele não aplicou o Código de Processo Civil, chamando para conversar? Luzia, e esse termo... Eu só queria colocar uma questão, porque ficou muito simples, né, essa questão da UDESC, mas assim, eu queria dizer que todos os alunos foram todos revistados, né, e todos foram identificados, nome, CPF e RG. Pois é, isso é legal. Identificação civil. É no sentido de que você deve, pela lei, ser identificado civilmente, senão vai ser identificado criminalmente. Tá? Então, caberia ali, se não se identificassem de forma civil, a serem levados à delegacia para identificação criminal. Mas, em função disso também, o que está ocorrendo é que chegou até nós a informação de que esses alunos estariam sofrendo agora a possibilidade, né, de ações administrativas para... complicar o curso. Justamente, para comprometer a situação deles dentro da escola, da universidade. Isso está afligindo bastante o mundo acadêmico. Isso aí tem apoio na Constituinte, né? Pode gerar um processo, mas enfim. E essa expressão reintegração de posse, tem que reintegrar a posse foi retomada, isso cabe essa expressão? Eu gostaria de falar uma coisa que é o seguinte, o que está se discutindo hoje, as ocupações elas não estão ali ocupando espaço no sentido de pegar para si, né? Ocupar para plantar, uma terra, de ocupar... Como teve um ali que tinha 10 hectares, foram ver tinha 0,9 hectares. É um ato político, na realidade, né, que tem até o seu tempo praticamente determinado, porque as escolas vão parar agora, no final do ano, as aulas, né, então ninguém vai ficar ocupando escolas vazias, né, mas sim como um ato político, como um ato, né, de se reunir, de fazer discussão em relação à própria cidadania. A própria cidadania e contrário à PEC, né, 241, hoje a 55, né. É isso, Lele? Concorda com a Luzia? Concordo, e eu gostaria de falar, porque eu falei uma besteira agora aqui, eu vi o nome do juiz, está aqui, né? Vamos lá, então. O doutor Diógenes Tarcísio Marcelino Teixeira. Aqui em Florianópolis? Aqui da Terceira Vara Federal de Florianópolis, porque o IFES, que é um órgão federal, cabe à Justiça Federal, isso mesmo. Tá aí, doutor Diógenes, né, se tiver cara e coragem, está super convidado aqui para vir ao Floripa em Foco. O que faltou falar nesses 2 minutos e 30 segundos que nos restam?
mandar um abraço para alguém, elogiar essa moçada que está dando a cara? Eu gostaria de explicar para o doutor Diógenes que eu sinto muito que o Poder Judiciário haja dessa forma. Porque a lei tem que ser a medida de todas as coisas, dentro do processo. Se a lei é a medida de tudo dentro do processo, a lei não foi aplicada de uma forma conveniente e ele deu margens para que o direito das crianças, dos adolescentes fosse feridos e violentados. Porque, por exemplo, ele poderia ter ido junto. Ele poderia ter ido visitar o acampamento, a ocupação, para ver o que estava acontecendo. Esse é um papel de um magistrado. Aliás, esse é o papel de um sábio, de um juiz, de quem julga. Não é pegar o papel, ouvir uma parte só e achar que os outros são bandidos, despachar imediatamente e fazer com que a nossa juventude, que serão os futuros, né, juízes desse país, que serão os futuros governantes, sejam humilhados dessa forma. Eles não são bandidos, né? Eles são estudantes que estão lutando contra a destruição do Estado brasileiro. Então, é essa mensagem que eu deixo bem claro. Eu desafio este juiz a se justificar do porquê que no Poder Judiciário brasileiro a lei não é a medida, e sim a defesa da propriedade, o autoritarismo, e a defesa dos poderosos. Eu estou cansada, eu sou advogada há 33 anos e eu de fato estou extremamente cansada de ver autoritarismo dentro dos nossos processos. E de autoritarismo em movimento estudantil, você pode falar de cadeira, né, Lelê? Então... É isso aí. A Lelê aqui dá sozinha um documentário, né, em 10 capítulos. E os alunos lá da UDESC, então, Luzia, para ficarem tranquilos, tudo está sendo encaminhado para ser... Sim, temos um prazo aí ainda para responder a ação, né? Estamos dentro do prazo ainda de 15 dias para responder a ação de reintegração, né? Desocupação. E estamos também acompanhando caso ocorra alguma movimentação no sentido de ter alguma medida dentro da UDESC, né? Para conversar com os estudantes, orientá-los e ver como é que vai ser as melhores atitudes a serem tomadas, né? Tá certo. Queridas, olha, o tempo voa. Lelê e também a Luzia, do coletivo Juristas pela Democracia, advogados, gente fácil de achar, é só botar no Google, figuras conhecidas e combativas. Parabéns, parabéns, parabéns a Liz e também ao Renan, que estiveram conosco aqui no primeiro bloco. E obrigado você, telespectador, que está aqui consumindo essa informação que você não encontra em outros meios de comunicação, né? Então, parabéns e reveja esse bate-papo às 10 horas aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.